e aqui recebemos instrução para a nossa vida. Agradecemos aos visitantes, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua família. Pois não se trata apenas de um evento social, mas um culto de adoração, de honra ao nosso Deus, que proporcionou a nós a salvação. Abra sua Bíblia para a nossa reflexão no profeta Neemias, no seu capítulo 12. Não sei quem te convidou, mas quem te convidou te ama muito. É o exercício do amor que Deus coloca em nossos corações. E não é apenas um ato conversional, mas de graça e bondade de Deus para cada um de nós. Nós buscamos partilhar aquilo que Deus tem partilhado conosco. Essa é a função para o qual o Senhor tem nos chamado a cada um de nós. Neemias capítulo 12, convido você a ficar em pé para a leitura de alguns versos a partir do capítulo 12, Neemias, profeta Neemias, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Deus vivo, Neemias capítulo 12, verso 27, a dedicação dos muros. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a edificação com alegria, louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, tendo um à mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo, até que pudesse sentar, irmãos e irmãs. Hoje você pode continuar a leitura com mais calma, detensa, porque é um texto fantástico, maravilhoso, redundantemente, da palavra do Deus vivo. A dedicação dos muros. E eu estava pensando aquilo que nós poderíamos falar hoje, Natal, mas o Natal não é o Natal. Não é apenas mais um Natal, é um Natal que o Senhor nos preparou. E olhando o movimento da minha igreja, que é do Senhor Jesus, não é minha, é só apenas força de expressão minha, nós gostamos de usar muitos pronomes possessivos, né? Meu, é meu marido, minha esposa, meu filho, é tudo meu e não é nada nosso. É tudo do Senhor. Ninguém pertence a ninguém. Só Ele. Só Ele. E a gente começa a aprender com o Senhor. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus. E quem sabe se nós entendermos isso, não entender menos, entendemos mais as nossas coisas humanas, as violências humanas. Ninguém é de ninguém. Aí estamos vendo o grupo da igreja, surgiu, recebemos a bênção aqui de alguns músicos na igreja e que gostam de coral. Puxa vida, nossa, a gente ora e Deus ouve a oração. Ele ouve a oração do seu povo. E no tempo dele, Orlando, no tempo exatamente dele, ele age. E aí começamos lá a pensar no coral, já meio correndinho, já passou do meio do ano, aí vamos formar. E o movimento nasceu de criação de um pequeno coral da igreja. E eu vejo isso como restauração da adoração a Deus. E esse texto brotou no meu coração em uma das minhas devocionais, de quando o Senhor resolveu restaurar os muros de Jerusalém, antigamente destruídos, queimados por conta do pecado do povo. E aí o Senhor resolveu, pela vida do profeta Neemias, que estava
que estava, não era, que estava copeiro do rei, lá na Babilônia. Às vezes nós estamos alguma coisa, não somos. Ele estava copeiro, mas o Senhor o visitara. Olha, vamos recuperar algumas coisas. Queridos irmãos e irmãs, podemos dizer muitas coisas sobre o Natal. Estabelecer aqui discussões até da datação do nascimento de Jesus, o Messias. Isso para muitos passa a ser desculpas vazias para não o adorar, para não olharmos com propriedade para Ele e acima de qualquer coisa, acima de qualquer discussão, buscar obedecer a Deus e a sua palavra de fato. Jesus é a encarnação do Deus vivo para que pessoalmente estabelecesse o vínculo de sua salvação proposta a cada um de nós. Jesus é a encarnação do Deus vivo. Não podemos aliar, eu acho, não, ele é, eu sou. O eu sou está entre nós. O eu sou vem para promover a libertação de cada um de nós, a libertação dos pecados para a salvação e vida eterna. Deus vem pessoalmente religar, restabelecer esse vínculo. Então o Natal é o Deus vivo, todo-poderoso, Pai da eternidade, conselheiro, Deus forte, que deve habitar em nossos corações. Ele desce para isso, para anunciar que Jesus, o Deus vivo, é o príncipe da paz num mundo em muita guerra. Passa-se anos, vem anos e muitas guerras, faz aniversário. Nós celebramos hoje o aniversário do Isaac, né? Nosso maestro Isaac. Mas parece que tem guerras que fazem aniversários também. E nós, como cristãos, oramos pela paz no mundo, aos homens de boa vontade. Mas guerras e guerras fazendo aniversário. Às vezes não só as guerras mundiais, as guerras setoriais, regionais e às vezes as guerras locais. Nós temos muitas guerras em curso aqui, a começar dentro do nosso coração. E já faço a primeira pergunta para você, inquirindo, para que você possa ser libertado neste momento. Qual guerra você está tratando hoje, travando hoje? Às vezes é uma guerra só sua, uma guerra pessoal. É uma guerra sua com Deus, às vezes, com um familiar, com, não sei, você tem uma guerra. Nós vivemos, parece que em guerra, porque de fato, nós não recebemos o Salvador, que veio para trazer paz aos homens e mulheres de boa vontade. Então precisamos olhar para isso, olhar para o Senhor e consumador da nossa fé. A fé vem dele. Se nós não olharmos para o Senhor, nós não vamos ter fé no coração, não vai mudar nada na nossa vida, vamos apenas assistir às guerras planetárias, guerras mundiais, e até vamos continuar com as nossas próprias guerras. Ele quer que nós deixemos de mexer a partir dos nossos corações. Ele quer pôr fim a essas guerras, porque Ele é o príncipe da paz. Já anunciara o profeta Isaías cerca de 600 anos antes dele nascer. Ele é o príncipe da paz, é aquela pessoa, o Deus vivo pessoalmente, que quer entrar no seu coração e estabelecer uma nova jornada, uma vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância, não qualquer vida. E às vezes nos arrastamos pela vida fora com as nossas guerras pessoais, e às vezes jogamos sobre os outros também as nossas guerras pessoais. E desmontamos projetos, sonhos, e entristecemos muitos e muitos. Guerras. Depois é só recuperar os pedaços dos despojos, se é que alguém vai conseguir restaurar alguma coisa depois do fim da guerra. Temos o mundo como câncer, sendo carcomido pelo pecado, se consumindo, se destruindo em meio às muitas misérias, todas promovidas por nós, pela própria humanidade. Parece que toda mazela e miséria ainda não foi o suficiente. Quando Jesus veio, o mundo estava em caos.
não muito diferente de hoje. E todos estavam vivendo suas vidas. Quando Jesus veio, havia muita fome, muita guerra, dominação do império, no caso, o Império Romano. Hoje nós temos vários impérios, nenhum especial. E parece que o mundo não mudou. Mas, pastor, hoje nós temos muitas religiões, muitas igrejas, é verdade. Mas o que mudou de fato, com muitas religiões e muitas igrejas, quando o homem não quer colocar o seu coração no altar de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, me abençoa, Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, e ele fala assim: confia em mim, e eu mais eu farei. Nós temos essa dificuldade. Às vezes nós olhamos para o Senhor e queremos que Ele venha para a nossa vida, mas que faça a minha vontade. Continuamos, parece que tal qual, no mesmo status de quando Jesus viera e habitou entre nós. Deus deu início à sua obra redentiva. Tentaram silenciá-lo, tentaram esvaziar sua obra, sua ação. Até hoje isso acontece, incluindo as forças da religião. Hoje as religiões promovem muito mais desgraça do que bênção na vida das pessoas, das multidões. Porque as pessoas às vezes acabam acreditando em homens. E o príncipe da paz, o conselheiro Deus forte, o Pai da eternidade, é o Senhor. Jesus reiteradamente disse muitas vezes: o meu reino não é desse mundo. Falou para Pilatos, Pilatos estava com medinho de perder o seu governo: o meu reino não é desse tempo, o meu reino é o reino dos céus. E nós ficamos aqui grudados, firmados, e queremos estabelecer o nosso reino aqui, buscando riquezas, posições, glória, fama, estabelecer o nosso domínio sobre o outro. E isso não é reino de Deus, isso não é a proclamação do Evangelho. Pelo contrário, Jesus ele andou nos guetos, andou nos lugares pobres, não andou em palácio. Ele não nasceu no palácio, no templo, no Santo do Santo, apesar de ele ser o autor disso, mas ele nasceu na manjedoura, o lugar mais simples impossível, para ensinar para mim e para você o quanto ele quer ser relevante no nosso coração, o quanto ele quer caminhar com você na simplicidade, e tudo aquilo que nós arquetipamos de projeto mirabolante, de grande ou menos. Ele quer trabalhar no nosso coração na simplicidade, porque o sopro vem dele, a vida vem dele, tudo vem dele, e se não vier dele, nada podemos fazer. Ele é o príncipe da paz. Então precisamos primeiramente arrumar nossas confusões e nos desfazermos das nossas mesmices, dos nossos jacismos, das nossas formações, ainda que muitas formações. Eu quero para que nós possamos entender Deus, porque parece que ainda nós não entendemos Deus, o quanto de amor Ele é, o quanto é o tal maneira nos amou, que esse tal amor que não entra no meu coração, que eu não consigo amar. Eu tenho orado para o Senhor, eu tenho falado com a minha igreja, eu tenho orado muito ao Senhor: Senhor, me ensina, me abençoe, me ajude a amar, porque está difícil, porque nós nos desligamos um pouquinho do Senhor e olhamos para a humanidade, olhamos para o nosso próximo, olhamos para a vida, para esse sistema econômico que nos arranca a saúde e a vida, e aí fica difícil amar o nosso próximo. E temos que ir para Deus, fica difícil. Já contei aqui, depois de um funeral, estou saindo do cemitério Bela Vista, 2 senhorzinhos bem idosinhos conversando. Falei: pastor, não conhecia eles. Está difícil, pastor. Um está engolindo, comendo o outro. Aí eu parei: o senhor quer dizer que um homem está engolindo o outro, a humanidade é isso? Ah, entendi, é isso mesmo. Aí
Comentei isso com eles, e eu hoje tenho orado muito ao Senhor, clamando misericórdia para a minha vida. Senhor, me ajuda a amar o meu próximo, porque o mundo está assim. Parece que Jesus ele tem que vir hoje, o Messias tem que vir hoje novamente. Nós já falamos sobre isso aqui com a igreja, que o messianismo está no nosso coração e vai continuar. Foi Deus que colocou isso em nós, aquilo que nós devemos buscar, mas Ele já veio para trazer para cada um de nós a sua paz, a sua salvação, a redenção. O Natal, podemos dizer que é um novo tempo estabelecido por Deus para restaurar a vida da humanidade, a nossa vida. O que hoje temos que restaurar? O que hoje precisa ser restaurado na minha vida, na vida da minha igreja? Aí a gente começa a fazer listinha, né? Peraí. Não, é na minha vida. Primeiro começo com a minha vida. Então volta para olhar para a gente. O que hoje precisa ser restaurado na minha vida, no meu coração, para que possa reverberar em coisas boas, maravilhosas, frutos do Espírito Santo na minha vida, primeiramente na vida da minha família, depois dos meus irmãos, depois dos meus amigos, e de todos os mais de 8 bilhões de habitantes desse planeta. Mas o que hoje eu preciso restaurar na minha vida é minha comunhão com Deus. Amém. Depois com meu irmão. Amém. Um bom começo. Mas nós precisamos restaurar muitas coisas. Eu sei que eu vou restaurar muitas coisas. Mas estou longe. Mas, pelo contrário, o meu ouvido é o que está mais perto da minha boca. E nós temos algumas coisas para restaurarmos. Para mim, isso é Natal. Isso é Natal. Restaurado, o muro foi do templo. Restaurado foi o muro do templo, destruído por causa dos pecados do povo de Deus. Os muros foram queimados por ação dos inimigos do Senhor, os inimigos do povo de Deus. Com permissão do Senhor, claro que foi, mas permissão foi dada porque nós resolvemos nos render ao pecado. A permissão é dada porque nós nos rendemos. O povo de Deus permitiu que o inimigo entrasse e fizesse miséria. Às vezes nós culpamos o inimigo, Satanás, o demônio, mas nós permitimos ele agir em nossas vidas. Nós permitimos, pegamos lá o nosso celular, nós permitimos que muitas porcarias entrem na nossa vida. E os muros foram queimados, destruídos. O povo foi levado cativo à Babilônia. Essa história você já conhece. Muitos e muitos anos, décadas, escravizados por um outro império. Porque foi permissão dada por Deus também, mas por nossos pecados. O Senhor determina a restauração desses muros. Ele convoca Neemias, enquanto Neemias, o copeiro do rei. Então o Senhor ele determina a restauração dos muros, ele determina a restauração da vida do seu povo, ele determina a restauração da vida de cada um de nós. Ele determina, chega, e ele vai tocar lá no coração de Neemias, e vai ser uma comoção geral. E agora esse muro começa a ser restaurado. Ele precisa ser restaurado, mas também consagrado. Vou ler aqui alguns versos do texto. O verso 31 que nós já lemos, no capítulo 12 ainda. Então fiz subir os príncipes, aqui é a primeira pessoa, o singular, fiz eu, o profeta Neemias. Ele estava orquestrando tudo isso. Fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles é o Gustavo. 2 coros, um deles é o nosso Gustavo. 2 coros. E formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha e outro ao lado da porta do monturo.
Então foi restaurado o templo. Aí precisa ser consagrado. Não é só assim, eu reconstruí, está tudo certo, eu reformei lá o templo. Não, vamos consagrar. Casa do Deus vivo. A reverência. As coisas do Senhor têm que ser feitas com reverência, com cuidado, com zelo, com amor, com dedicação plena. Verso 37. A entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi até a porta das águas do lado oriental. Verso 38. O segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele, o coro, metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro do lago, o muro largo. E o verso 40, então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. O Senhor aqui então está estabelecendo uma reivindicação após a reforma do muro, do templo, a adoração a Deus. E aqui está o teor, o coração dessa mensagem, a restauração do louvor a Deus. Não é só habitar no templo, não é só vir e participar de um evento social, não é só isso. Mas é algo no coração, para nós entendermos o quanto Deus é pessoal. Deus é pessoal. E Ele quer estabelecer essa restauração e agora purificação nesse templo. Casa de oração e o meu coração, o seu coração. Os coros aqui lideravam o regozijo do povo de Deus. Os levitas que compõem esses coros estavam ali organizando, como nós fazemos aqui com o nosso coro, com o nosso grupo de louvor, que eles orientam o louvor da igreja. Não é o louvor, ele orienta. Porque é assim que o Senhor quer. Ele quer uma coisa organizada, Ele quer nos ensinar isso. Fazer as coisas direito. Fazer sempre o melhor. É a vontade dele. É plantar e colher. Fazer sempre o melhor. Fazer sempre o melhor. Fazer um cafezinho, faça o melhor café. Eu vou fazer um bolo de fubá, faça o melhor bolo de fubá. Bota lá uma sementinha lá. Um pedacinho de queijo meio pura no meio. Faça o melhor. É como se é o Senhor fazendo. É disso. É tudo aqui. Ele quer adoração, Ele quer ser adorado sim, mas de coração, não apenas de aparência, todo mundo bonitinho. Não, Ele dá as regras porque Ele quer que façamos as coisas no detalhe e façamos com grandeza, porque Ele é bom, Ele é grande, mas é um Deus pessoal. Ele toma café e come bolo que a gente faz depois com a gente, às vezes sozinho, mas às vezes acompanhado. Mas Ele está com a gente. Essa simplicidade. Neemias, ele cita muitas vezes nesse texto o que ele está fazendo em primeira pessoa. Ele está trabalhando aqui a restauração dele e a sua purificação. Verso 30. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas. Não foi ao contrário. Primeiro tem que purificar as nossas vidas, depois vamos purificar aqui. Eu já recebi convite, Orlando, pastor, eu reformei minha casa lá, eu quero que o senhor vá lá jogar uma benção lá. Meu Deus. Orar pela minha casa, comprar um carro, pastor. Abençoa, meu Deus do céu. Isso é sincretismo religioso. Primeiro precisamos purificar a nossa vida, depois as coisas. Depois as coisas podem ser destruídas, é verdade.
Eu preciso abençoar o templo, sim, o meu carro, sim, abençoa, isso aqui foi o Senhor que deu, que eu seja para o Senhor, aí sim, mas primeiramente a minha vida, o nosso coração. E a gente vai para o Senhor. Não podemos pular nem inverter aqui as situações. Estou encerrando já, queridos. Como estava tudo antes? Vou lá para o comecinho desse texto. Como estava tudo antes? Neemias 1, verso 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Aí o Senhor resolveu chamar, tocar no coração de alguém. Mas para isso teve que acontecer mais uma coisinha. Tendo eu ouvido essas palavras, verso 4, assentei-me e chorei, e lamentei por muitos dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que acudes a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei entre os povos, mas se vos convertestes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo, que resgataste com grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, nesse tempo que eu era o rei. Arrependimento. Então, toda a história de restauração do templo, da edificação do templo, do muro queimado, das vidas, começa com arrependimento. Oração, choro. Não oração, choro. Vários dias. Por quê? Os pecados de papais e mamães, dos nossos pais. Arrependimento. Então, toda a restauração vem com o arrependimento, porque Deus está entre nós. Natal, queridos, é a restauração da nossa comunhão com Deus. Nós podemos sim celebrar com muita comida, muita bebida, mas acima de tudo com a restauração do nosso templo. Isso é Natal. Natal é isso, é a restauração da nossa vida, da nossa adoração, da nossa vida com Deus. Para isso precisamos purificar, para que haja uma adoração plena. E isso, queridos, é a maravilhosa graça de Deus sobre nós. É a estrela de Davi que brilhou. E que vieram os magos para adorar, e trouxeram seus presentes, e aí começa a festa, aleluia. Porque o Salvador está entre nós, Ele está entre nós. E está promovendo em meu coração, no seu coração, a festa da salvação.
E a nossa paz, mesmo ainda em guerras, é a nossa paz, porque Ele é o príncipe da paz. Não percamos isso de vista nunca. Vamos celebrar muitas festas, sim, mas esses enfeites aqui é fruto daquilo que Deus promoveu no meu coração, na minha vida, na história da minha família. E que possamos a cada dia vivermos no Natal, nos restaurando, nos reedificando e nos purificando para a honra e glória do Deus vivo, do menino Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Chegou nosso grupo de louvor para um cântico de adoração ao Senhor.